Fala pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Maiara e irei trabalhar com vocês sobre o tema Direito Administrativo para a prova do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia. Se você não é inscrito no canal, eu convido, a se inscrever e também ativar o sininho para ser notificado sempre que novos conteúdos forem postados. Esse é um canal voltado para a sua aprovação aí na busca de um cargo público. Então tem muito conteúdo bacana, a gente tem que se cercar, quando nós estamos envolvidos aí, estamos focados em conseguir a aprovação, a gente tem que se cercar de coisas que irão agregar na nossa caminhada. Então aproveite, se inscreva, deixe seu like no vídeo, tá? Que isso é muito importante para nós. Pessoal, se você tem alguma dúvida a respeito, da matéria, o Instagram, tá? Convido aí a me seguirem no Instagram. Se tiver alguma dúvida, pode mandar por lá também, que é o nosso canal direto aí de comunicação. Nós vamos ver aqui, nós vamos falar um pouco do tema atos administrativos, tá? Mas nós vamos pegar especificamente dois tópicos do seu edital acerca desse tema, que é a classificação, vamos ver quais são as espécies aí de atos administrativos e quais são as formas de extinção, beleza? Então vamos ver classificação e extinção. Esse tópico 3 aí está dentro do edital para Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia. Olha só. Espécies de atos administrativos. Então, nós temos aqui os atos, normativos, os atos que vão veicular regras gerais e abstratas, tá? Esses atos normativos são para fiel execução de normas. Nós vamos ver de forma pormenorizada cada espécie aí de ato administrativo. Nós temos os atos ordinatórios, tá? Que emana do poder hierárquico, em relação ao escalonamento de funções, a organização da própria administração. Negocial são os atos que autorizam o particular a exercer uma atividade ou a usar um bem público, como, por exemplo, o fechamento de uma via pública para a realização de algum evento, tá? Os atos enunciativos, que contêm declaração da administração quanto a um fato ou uma situação, como as certidões, por exemplo, e atos punitivos, que impõem penalidades a agentes públicos ou particulares. Bom, esse aqui foi um panorama, geral aí das espécies de atos, e agora nós vamos dar sequência falando aí a respeito de cada um deles, tá? Vamos começar aqui falando dos atos normativos. Olha só, os atos normativos, eles visam permitir a fiel execução das leis, explicitando seu conteúdo e uniformizando entendimentos adotados pelos agentes públicos. Exemplo, nós temos aí decretos regulamentares, resoluções, regimentos, instruções normativas e deliberações. Então, esses são os atos. Atos normativos, pessoal, então, a palavra-chave aqui é o quê? Fiel execução de lei, tá? Busca ali dar a fiel execução de uma lei, explicitando ali o conteúdo de uma lei. Então, a gente tem como exemplos os decretos regulamentares, os regimentos ali, por exemplo, regimento de um tribunal, tá? Instruções normativas, todos esses aí entram na seara dos atos normativos. Os atos ordinatórios, tá? Ordinatórios, eles emanam do poder hierárquico, os efeitos são restritos ao âmbito interno das repartições públicas. Então, esses atos ordinatórios, eles são dirigidos a quem? A todos os administrados? Não, são dirigidos aos agentes públicos, tá? Somente aos agentes públicos. Por quê? A gente precisa fazer uma correlação aqui entre atos ordinatórios e poder hierárquico. Então, eles derivam, eles são frutos aí do poder hierárquico. São dirigidos aos agentes públicos e possuem algumas determinações relacionadas ao desempenho, da função aí, tá? Então, a gente tem ordem de serviço, nós temos instruções, circulares internas, portarias, tá? Então, tudo que está ligado à rotina ali laboral, no funcionamento público, tá? Emana dos atos ordinatórios, tá? Então, o ato ordinatório vai regularizar ali o funcionamento, do serviço público através aí das ordens de serviço, das instruções, tá? Então, esses são os atos ordinatórios. Os atos negociais são praticados para possibilitar aí ao particular o exercício de uma atividade ou uso de um bem público. Então, olha só, há um alinhamento entre o interesse público e o privado, sendo que em alguns casos o interesse particular é até maior do que o interesse público.
mas sempre vai ter interesse público, né, para atuar, para legitimar aí a atuação do Estado. Então, por exemplo, a igreja, ela quer fechar uma determinada via pública para realizar ali uma festa para a comunidade, ou até mesmo ali homenagem a algum santo, enfim, né, alguma atividade festiva e solicita ali a interdição de determinada via pública para que utilize daquele bem público, aquele espaço para a realização, né, desse evento. Então, esse é um ato negocial. Há um interesse predominantemente particular, mas também há um interesse público envolvido ali, tá? Então, sempre tem que ter o interesse público, embora, né, talvez o interesse público seja até em menor grau do que o interesse particular. Uma escola também, que às vezes vai fazer uma festa junina, né, e pega ali determinada via pública, interdito para a realização daquela festa, tá? Então, esses são o quê? Atos negociais, tá? Atos negociais. A administração pública, né, negociando aí com um particular. Eles podem ser discricionários ou vinculados, tá? Então, há aí essa subdivisão. Eles serão vinculados com as licenças, né? Não tem um juízo de valor aí por parte da administração, então a administração, ela não vai se imiscuir aí na questão se é oportuno, se é conveniente, não, porque é um ato, né, vinculado. A licença, a gente sabe que é um ato vinculado. Então, uma vez que sejam cumpridos os requisitos legais, o particular ele tem direito à obtenção aí, né, do consentimento da administração pública. Já os atos discricionários, atos negociais discricionários, como, por exemplo, as autorizações, a administração, ela tem sim essa questão do mérito aí, né, da oportunidade, da conveniência. Mesmo que o particular cumpra todos os requisitos que forem exigidos, a administração, ela pode aí não consentir, não anuir, né, com a prática desse ato, tá? Então, o particular, ele não tem um direito ali, né, mesmo que os requisitos sejam preenchidos, de ter essa anuência da administração. Então, os atos negociais são divididos em vinculados, né, que é quando os requisitos forem cumpridos, a administração não pode negar, e discricionários, que a administração vai avaliar se é conveniente e se é oportuno a prática desse ato. Atos precários, né, nós temos também os atos precários. Os atos, eles são chamados de precários, pessoal, por quê? Isso tem a ver com a revogação, tá? Porque nos atos precários, a administração ela pode revogar a qualquer tempo. Então, o ato precário, ele não é definitivo, ele não é para sempre. A administração pode ir lá e revogar, sem que isso gere direito de indenização ao administrado, tá? Agora, nos atos definitivos, não. Os atos definitivos, eles vão ser sempre vinculados. A administração não pode ir lá revogar, mas isso não quer dizer que, embora ele não possa ser revogado, que ele não possa ser anulado ou cassado, tá? Então, cuidado aqui, porque, os atos chamados de precários são revogáveis a qualquer tempo. Além disso, essa revogação, em geral, não gera o dever de indenizar o particular. Agora, os atos definitivos serão sempre vinculados, né? Porque a administração não pode se negar a conceder-lhe um ato vinculado se os requisitos forem preenchidos. E por isso eles não comportam revogação. No entanto, né, apesar de não admitir essa revogação, eles podem ser anulados. O que é a anulação de um ato? Gente, a anulação de um ato está sempre ligada a vícios de legalidade. Nós falamos de anulação de atos ilegais, tá? Não há revogação de ato legal. De ato ilegal não, tá? Revogação é de um ato legal, porém, um ato que não é mais oportuno ou não é mais conveniente para a administração pública. E anulação é somente de ato ilegal. Não tem anulação de ato legal, de ato válido, não. Ato legal, ato válido, ele somente pode ser revogado se no juízo de valor a administração pública chegar à conclusão de que ele não é mais conveniente, não é mais oportuno, tá certo? E também, né, o ato definitivo, embora não possa ser revogado, nós já vimos que ele pode ser anulado e também pode ser cassado. Um ato vai ser cassado quando o particular descumprir condições que foram impostas ali, né, para o exercício desse ato, tá? Então, a cassação está ligada ao descumprimento de alguma condição imposta. A licença é um ato negocial, aqui nós já passamos para uma espécie propriamente dita de um ato negocial. A licença, ela é um ato negocial que consiste, né,
que é expedido ao particular quando forem preenchidos os requisitos para sua concessão, reconhecendo um direito e declarando tal situação. Trata-se de um ato vinculado que não está sujeito ao exame de mérito, ou seja, não está sujeito, né, ao juízo aí de valor da administração pública em relação à oportunidade e à conveniência para a prática do ato. Então, uma vez que as condições forem preenchidas, a licença não pode ser negada. É o que acontece com a licença para dirigir, com a licença para construir, tá? Se os requisitos forem preenchidos, a administração pública não poderá negar a concessão dessa licença. Autorização. Diferentemente da licença, né? Na autorização tem o quê? Um mero interesse do particular. A autorização, sim, tem o juízo de valor, de oportunidade e de conveniência, ainda que o particular ele preencha todos os requisitos que foram impostos, a administração pode negar a concessão dessa autorização, porque se trata o quê? De ato discricionário, beleza? Então aqui nós temos como exemplo a autorização para aquisição aí de arma de fogo, tá? A administração, ainda que todos os requisitos que são exigidos pela lei sejam cumpridos, a administração ela pode negar um juízo aí de valor, discricionariedade, pode negar essa autorização. Permissão de uso de bem público. Então, aqui nós temos a permissão de uso, tá? Nós vimos a licença, vimos a autorização, agora a permissão de uso de bem público. Ó, nós temos, né, como exemplo, é um ato, né, primeiramente, o conceito é um ato discricionário, a administração vai analisar se é conveniente, se é oportuno, e ele é um ato precário, porque a qualquer momento a administração pode voltar atrás na concessão dessa permissão de uso de bem público. E aí nós temos como exemplo autorização para colocação de mesas sobre passeio público, né? Os bares, restaurantes, às vezes pedem essa permissão de uso do bem público ali, né? A administração pública para colocar ali em determinado público mesas, cadeiras, tá? Então essa é uma permissão de uso de bem público. Também a utilização de vias públicas para maratonas esportivas e etc, né? Agora passando para os atos enunciativos, ó, os atos enunciativos são aqueles que contêm uma declaração da administração quanto a um fato ou uma situação, como certidões e atestados. Então, esses são os atos enunciativos, eles vão conter ali uma declaração da administração pública em relação a um fato ou uma situação. Então, ó, nós temos como exemplo de atos enunciativos a certidão. Então, as certidões são cópias fiéis, né, e autenticadas de atos ou fatos constantes de processo, livro ou documento que se encontram nas repartições públicas. Então, através das certidões, a administração vai fornecer, né, ao particular cópia de informações que ela possui, tá certo? Então, ela está fazendo uma declaração ali de um fato ou de uma situação. Esses são os atos enunciativos, tá? A administração possui a informação e ela declara ali esse fato ou essa situação. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui são as certidões. O segundo são os atestados, tá? Por meio dos atestados, a administração comprova um fato de que tenha conhecimento em razão da atuação de seus agentes, diferentemente da certidão. O atestado ele vai comprovar um fato que não consta do banco de dados da administração, tá? Então, ela vai comprovar um fato que tenha conhecimento em razão da atuação de seus agentes. E temos o parecer, gente. O parecer são opiniões técnicas, tá? Opiniões de quem tem conhecimento técnico a respeito de algum assunto. E são emitidos por órgãos especializados naquela determinada área. Então, em geral, os pareceres fornecem subsídios para que, posteriormente, uma autoridade possa tomar a melhor decisão. Então, nós temos como exemplo aqui parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica do Ministério da Economia a respeito da celebração de um contrato. Então, é uma opinião, né, de um especialista a respeito ali de um determinado tema. Esse é o parecer. Agora, falando sobre as formas de extinção do ato administrativo, né, nós temos aqui, né, que ao praticar um ato administrativo, esse vai entrar no mundo jurídico e vai produzir efeitos até que ele seja desfeito. Então, para que um ato seja retirado do mundo jurídico, ele precisa ser desfeito. E a forma de desfazimento vai variar a depender da situação jurídica do ato. Então, ó,
Se estivermos falando de vícios de legalidade ou de legitimidade, o ato, né, vai ser, o de desfazimento vai ser a anulação. Agora, se for, né, em relação ali à conveniência e oportunidade, o desfazimento se dará por meio da revogação. E por fim, caso, né, o particular ele descumpra as condições que foram impostas para a prática do ato, nós estaremos diante aí da cassação, tá? Então essas são as 3 formas aí de extinção do ato. Agora aqui, essa súmula é muito importante, é uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é muito cobrada em prova, que é a respeito da autotutela da administração pública. Então a gente precisa saber que a autotutela significa a administração pública revendo os seus próprios atos. Então a administração, ela pode simplesmente o quê? Revogar os seus próprios atos quando não são mais convenientes e oportunos, ou ela pode anulá-los, tá? Quando ele não for mais, quando ele contiver, né, vícios de legalidade. Então, a administração pública, aqui na súmula 473, ó, pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que o tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. Então aqui nós estamos diante do Instituto da Autotutela, que é quando a própria administração rever, né, os seus atos ali. Então, ó, aqui já deixa claro pra gente que, ó, a anulação são para atos ilegais, tá? E a revogação é de atos legais que não são mais convenientes e não são mais oportunos, tá? Nós temos aqui a contraposição, que é o surgimento de um novo ato com efeitos contrapostos a outro já praticado. Então, olha aqui o exemplo. Um ato de exoneração de um servidor se contrapõe ao ato de nomeação daquele servidor, tá? Então, é a prática de um ato e depois a gente tem a prática de um segundo ato contradizendo o primeiro. Então, essa é a contraposição, ok? A caducidade, nós temos a caducidade que tem a ver com norma, com lei, tá? Aqui, ó, a caducidade, por sua vez, consiste na superveniência de norma jurídica que torna inadmissível situação anterior na qual foram praticados o ato administrativo. Então, ó, exemplo, emissão de permissão para uso de bem público em determinada data e em momento posterior surge uma lei que proíbe o uso privativo daquele bem. Então, aqui, gente, na contraposição é o seguinte, tem uma lei, né, que permite a prática do ato, na caducidade, perdão, contraposição, um ato, né, um primeiro ato é praticado, o segundo ato vem contradizendo o primeiro, contrapondo o primeiro. Na caducidade, tem uma lei que permite a prática daquele ato, posteriormente surge uma nova lei não mais permitindo, tá? Então, há caducidade. Então, a caducidade tem a ver com lei, tá? Com norma. Agora, vamos ver aqui uma questãozinha, pra gente ver como é que esse tema é cobrado. Ó, determinado prefeito exarou o ato administrativo autorizando o uso de bem público em favor de um particular. Pouco tempo depois, lei municipal alterou o plano diretor no que tange a ocupação do espaço urbano, tendo proibida a destinação de tal bem público à atividade particular. Nessa situação hipotética, o referido ato administrativo de autorização de uso de bem público extingue-se por A, revogação, B, anulação, C, contraposição, D, caducidade e E, cassação. Então, ó, vejam só. O prefeito, ele praticou um ato administrativo e autorizou o uso de um bem. Só que depois uma lei municipal, gente, alterou o plano diretor e proibiu a destinação daquele bem em atividade particular. Então, veja, a gente acabou de ver sobre isso. É o que? A caducidade, né? Então, tinha uma lei que autorizava, depois surgiu, né? O ato foi praticado com base na lei que autorizava. Mas depois veio uma outra lei proibindo. Então, houve o quê? A caducidade. Houve a caducidade, né? Superveniência aí de uma norma jurídica que tornou inadmissível a situação anterior. Então, aqui nós estamos diante da caducidade, letra D, tá? Convalidação, gente, olha só, alguns vícios, né? Alguns defeitos do ato, eles podem ser sanados, tá? Então, os atos, eles têm vícios que podem ser consertados
e vícios, defeitos que não podem, eles serão chamados de insanáveis. Então, admitindo a existência de vícios sanáveis, tem lugar aí a convalidação. Então, a convalidação, também chamada de saneamento, é para corrigir o ato que está com algum defeito. Nós temos a Lei 9.784 de 99, no artigo 55, ela fala o seguinte, em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então, quais são os requisitos para que um ato seja convalidado? Primeiro, o vício tem que ser sanável, né? Tem que ser passível ali de ser consertado. Segundo, não pode gerar prejuízo para o interesse público e também não pode gerar prejuízo para terceiros, tá? Então, vício sanável, ausência de prejuízo para o interesse público e ausência de prejuízo para terceiros. Esses são os requisitos para convalidação aí do ato. Então, aqui, é sanável o vício, né? Quais são os vícios que são sanáveis? Não são todos, tá, pessoal? São apenas 2, O vício em relação à competência, lá dentro dos requisitos, nós temos os requisitos para a prática do ato administrativo, que é o nosso famoso CONFI-FORMOB, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esses são os requisitos para a prática do ato. O agente tem que ser competente, ele tem que atuar ali dentro dos limites, né, que lhe foram conferidos através da lei. A finalidade, né, para que o ato seja praticado buscando o interesse público. A forma, né, correta. O motivo, né, tem que haver um motivo, qual a razão de fato de direito que levou à prática daquele ato. E o objeto é o conteúdo ali, a alteração, né, que o ato vai trazer ao mundo jurídico. Então, esses são os requisitos para a prática do ato. Só que dentro desses requisitos, apenas o vício em 2 deles é que poderão ser sanáveis, tá? Então, é o vício em relação à competência, salvo se for competência exclusiva. Porque se for competência exclusiva, se aquele ato ele é um ato de prática de competência exclusiva, somente determinada pessoa que pode praticá-lo, não pode ser sanado, tá? E também a forma, em relação à forma, o vício pode ser sanado. Então, o ato ele deveria ter sido praticado de uma forma, mas foi praticado de outra. Então, é só ir lá e corrigir. Mas, se a lei considerar a forma como elemento essencial à validade do ato, ele não pode ser sanado, tá? Então, os vícios sanáveis em relação à competência, desde que ela não seja uma competência exclusiva, e em relação à forma, desde que ela não seja essencial. E aqui, olha só, essa questão que já caiu em prova, é possível a convalidação dos atos administrativos quando apresentarem defeitos relativos aos elementos. A, objeto e finalidade, B, motivo e competência, C, motivo e objeto, D, competência e forma, e E, finalidade e forma. Letra D, né, pessoal? Os vícios são sanáveis em relação a competência e a forma, desde que a competência não seja exclusiva e desde que a forma não seja essencial, tá? A conversão ou o sanatório, né, vão ser praticados 2 atos, tá? Pega um ato que primeiramente foi praticado, porém ele é inválido, e depois, né, se desfaz desse ato nulo e substitui por um outro ato válido. Então, são praticados 2 atos. Um é inválido, foi o primeiro, e aí desfaz esse que é inválido e pratica um novo ato, tá certo? Então, essa aqui é a conversão. E assim, pessoal, nós encerramos, tá? Essa dica de hoje a respeito aí dos atos administrativos, beleza? Da forma aí de desfazimento, da forma aí em que os atos, né, das espécies que nós temos ali de atos normativos, ordinatórios, né, enunciativos, negociais e também os punitivos, e as formas aí de extinção. As mais importantes, tá? As mais importantes, sem sombra de dúvidas, e que cai muito em prova, principalmente tentando confundir o candidato em relação a elas, é a anulação e a revogação, tá? Vocês precisam, por isso que eu estou batendo nessa tecla, vocês precisam saber que a revogação é para ato legal
né, que não é mais oportuno, não é mais conveniente para a administração. E que a anulação é de ato ilegal, gente. Não tem revogação de ato ilegal, tá? As questões fazem muito é falar assim, olha, diante, né, da verificação de que um ato administrativo era ilegal, a administração decidiu por revogá-lo. Errado, gente. Às vezes ali na correria da prova, muita gente acaba caindo nessa pegadinha, tá? Não tem revogação de ato ilegal, não existe. Ato ilegal, a forma de retirá-lo do mundo jurídico é através da anulação. A revogação está ligada à questão do mérito, gente. Quando a gente fala mérito administrativo, nós estamos falando de oportunidade e de conveniência, tá? Mérito é igual a oportunidade e conveniência aí. É um juízo de valor feito pela administração pública em relação à prática daquele ato. E a cassação é quando o ato, né, foi praticado ali para beneficiar um particular e foram impostas condições, porém essas condições, elas foram desrespeitadas, tá? Elas foram desrespeitadas e aí ocorrerá a cassação, ok? Pessoal, se ficou com alguma dúvida aí a respeito desse tema, tá? Fique à vontade aí, estamos sempre à disposição, tá? Vamos trazer mais dicas aí até a sua prova, então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até breve, tchau, tchau!